Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Chá com Conversa. E hoje nós temos o prazer de receber Marcelo Felipe, que é coach, treinador de competências. E hoje ele vem falar sobre o método dele, o método Transformando Pessoas. Lembrando que no final nós vamos ter a nossa tradicional bênção do chá. Se você não separou o seu chá, você pode trazer sua garrafa ou seu copo de água para que a gente faça a bênção. O Marcelo Felipe, ele é coach, treinador de competências, tem pós-graduação em psicologia e saúde mental da Faculdade Metropolitana, mestrado em psicologia holística, mestrado especializado em coach, dupla titulação, incluindo o selo de notório europeu e diploma com apostila de AIA, no grupo Étnica. Formação em hipnose clínica na INAP. Fez mestrado também em coach pessoal e liderança organizacional na FUNIBER, Universidade Europeia do Atlântico. Pós-graduado em hipnose clínica na Celso Lisboa, pós-graduado em psicologia de grupo e desenvolvimento de equipes na Unileia, pós-graduado em neurociência pedagógica na AVM, na Cândido Mendes, trainer em neurosemântica, International Society of Neurosemantics, training em PNL, Programação Neurolinguística, no Instituto Neurolinguística Aplicada, INAP. Formação e certificação internacional em coaching, professor de Tai Chi Chuan, Associação em Filosofia de Cultura Oriental. É claro que ele tem muito mais qualificações, mas a gente parou por aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Andréia Brites, eu sou instrutora e criadora do curso Mude a Sua Vibração, do método Good Vibes. Enquanto as pessoas vão entrando na live, eu vou ler aqui Toques de Luz, de Lorival Lopes. E abriu aqui no item 23, que fala o seguinte: já se disse que a esperança é o sonho do homem acordado. Mas como nem todos gostam de sonhar, às vezes ela é desprezada, apesar de fazer parte da própria natureza humana. A esperança não pode ser vista ou tocada, porém pode ser sentida, experimentada e desejada. Para que apareça, devemos valorizá-la, buscar os meios e os modos de levá-la no peito, na alma. E aqui eu paro um pouquinho a leitura para relembrar aos alunos que a esperança, ela é um ser, ela é um arcanjo, uma arcanja que vive aqui no centro do nosso peito. Tanto a esperança, quanto a fé e quanto a caridade são arcanjos que estão aqui, aguardando que vocês a chamem para que ela possa se expandir. Então, valorize-a, chame-a, busque-a, faça ela se expandir dentro de você. Às vezes, isso não é tarefa fácil, principalmente quando as dificuldades se acentuam e tudo nos chama para o caminho do desespero e do desânimo. E o que eu sempre falo para vocês? Quanto mais você vibra positivo, mais coisas positivas ocorrem na sua vida. Quanto mais você vibra negativo, mais você abre espaço para que as energias negativas se aproximem de você. Então, se você quer viver em prosperidade, em abundância, você deve plantar isso diariamente. Então, não plante mais abacaxis e pepinos, porque quando você planta abacaxi e pepino, você vai colher o quê? Abacaxi e pepino. Se você quer colher amor, plante amor. Se você quer colher prosperidade, plante prosperidade. E assim você vai verificar que a sua vida vai mudar cada vez mais.
Por isso, procure a esperança. Quando sinceramente você a procura, ela aparece. A esperança é força. Ainda que tudo se apresente adverso e imodificável, não perca o ânimo. Lembre-se, os problemas são igual nuvem, eles passam. Se você tiver paciência e se você conseguir se retirar do problema e observar o que eu preciso aprender com isso, você vai ter uma nova visão e vai provavelmente encontrar a sua solução. Então, reaja, olhe para frente, reconheça as suas capacidades, creia que pode triunfar. Pense em Deus, deixe aparecer a esperança. A partir daí, será ela que lhe dará energias, criará soluções e mostrará a você como vencer. Lembre-se, a esperança o sustenta. A esperança que você desperta é um sol interno seu. Então, quanto mais você ativa essa arcanja que tem dentro de você, a arcanja esperança, a arcanja fé e a arcanja caridade, mais você vai ativar o sol que tem dentro de você, que nada mais é que a sua chama trina, que é a sua centelha divina, que é um pedacinho de Deus. Então eu vou agora chamar aqui para dar boa noite para a gente o Marcelo Felipe para se apresentar aqui para vocês. Oi, Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, Andréia, sempre um prazer. Boa noite a todos vocês que estão aqui com a gente nos assistindo. É um prazer imenso. Boa noite, bom dia ou boa tarde para todos aqueles que vão nos assistir depois. Vai ser um prazer também passar um pouquinho na vida de vocês. E nós estamos aqui para aprender juntos, para compartilhar juntos. Então, quem está aqui com a gente agora ao vivo e quiser deixar pergunta ao longo do processo, é só escrever aí no YouTube que a gente responde se nós soubermos. Se nós não soubermos, a gente pergunta para alguém e traz depois. Mas vai ser um prazer, André, compartilhar esse momento com você e com toda essa galera aqui. Ok. Conta pra gente, Marcelo, como é que você chegou ao que você faz hoje? Então, em resumo, desde os meus 16, 17 anos, eu estudo para entender quem eu sou, quem é o Marcelo, o que eu faço na minha vida. Sempre me incomodou muito, por exemplo, eu não conseguir lidar com algum aspecto da minha vida e me pegar chorando no quarto, sem saber como lidar com aquilo. Isso me incomodou demais e eu comecei desde os 14 anos a trabalhar a espiritualidade com influência da minha mãe e desde os 17, 18 anos eu comecei a trabalhar toda essa parte de autoconhecimento para entender como eu funciono. Isso virou alguma coisa que começou a fazer parte da minha vida definitivamente. Um dia, e aí minha profissão original, eu sou engenheiro, eu trabalhava na área de negócios, na área de vendas, de gestão de produtos, de consultoria. Um dia, fazendo o meu primeiro MBA lá em 2005, veio o primeiro insight do que me traria para cá. Meu projeto no MBA foi montar uma empresa de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E eu criei na hora o nome lá maluco, Tecnologia Interpessoal. Como eu trabalhava na área de tecnologia, eu tinha que fazer uma associação. Apesar de trabalhar na área de negócio, o coordenador aceitou e o projeto não só foi para frente, mas eu fiz o meu MBA na UERJ, aqui na Universidade do Estado do Rio, e eu comecei a ser chamado para dar uma série de palestras a partir disso. Comecei, inclusive, a dar treinamentos na própria UERJ em relação a isso. Esse foi o primeiro marco que me trouxe. O segundo definitivo, eu trabalhava numa empresa na área comercial, era gestor na área comercial, e a gerente do RH tinha uma empresa de treinamento. O que acontecia muito é que as pessoas das outras áreas passavam lá na minha sala quando elas não estavam bem para conversar comigo e saíam dali melhor, por algum motivo. E ela virou para mim e me perguntou: pô, todo mundo entra aqui na tua sala e sai melhor. Eu tenho que dar um treinamento no final de semana para uma empresa, um treinamento ao ar livre para líderes. Você não quer ser facilitador lá comigo, me ajudar? E eu lembro que esse talvez tenha sido a batida de martelo. Eu agradeço essa amiga até hoje, a Fernanda, porque ali meu martelo bateu definitivamente. Quando eu passei meu sábado inteiro, André, dando treinamento e saí dali arrepiado, percebendo que eu posso fazer isso na vida das pessoas. Esse foi o ponto que me fez botar isso como ponto de transição de carreira. E ali eu já tinha muitas especializações nessa área, continuei fazendo, agora com esse foco de transição de carreira, e levou 4 anos e pouco, quase 5 anos, para eu trocar definitivamente e trabalhar só com isso.
E nessa brincadeira já são uns 15 anos aí trabalhando com palestras, treinamentos, formação de coaching de PNL, sou professor de MBA, de pós-graduação, dando treinamento em empresa, atendimento terapêutico e por aí vai. Escritor, aí a gente vai se divertindo. E me diz uma coisa, Marcelo. Hoje você vai falar sobre o seu método Transformando Pessoas, que são 3 livros, né? Você escreveu 3 livros sobre esse tema. Conta um pouquinho para o pessoal sobre isso. Sim, eu acabei criando alguns por mim mesmo, outros em parceria, alguns métodos, algumas linhas de trabalho que atendem públicos diferentes. Sempre com o mesmo foco, que é olhar a pessoa 360 graus, sistemicamente, e trabalhar ela dentro de um objetivo em comum. O Transformando Pessoas talvez seja aquele que vem do coração, que nasceu primeiro, é aquele que eu faço com a minha esposa, que são os treinamentos, workshops, cursos que a gente dá juntos aqui. E qual é a ideia do Transformando Pessoas? Ele nasce ali definitivamente no meu primeiro livro, que é o Transformando Pessoas, Coaching, PNL e Simplicidade no Processo de Mudança, em 2012. Quando eu lancei junto também a primeira versão do curso, do curso básico disso. E qual é a ideia da estrutura do Transformando Pessoas? Contando para vocês um pouquinho nesses 10 anos. Esse ano fez 10 anos agora em setembro do método Transformando Pessoas. A ideia, o que sempre me incomodou, por exemplo, se a gente for agora na internet e você fizer uma pesquisa, tem um monte de métodos sobre metas. Como você alcançar metas, como você definir metas, como você chegar no lugar que você quer chegar. Mas o grande desafio, e a pergunta que eu sempre me fiz e que eu faço para os meus alunos nas mais diversas áreas é: o que adianta você ter meta se você não sabe quem você é? O que adianta você dizer que você quer A ou B se você não sabe o ser humano que você é e o que você veio fazer nesse mundo? Então, a ideia do Transformando Pessoas, em primeiro lugar, é olhar para você e entender 3 partes suas. Ser, fazer e ter ali. O que você é, o que você quer ser, fazer, o que você faz que contribui no mundo, ou o que você quer levar nesse mundo que contribui, e naturalmente isso vai trazer a terceira, que é o que você vai colher desse mundo aqui. E um resumo dessa primeira tripé aí, dessa primeira parte, que é o ser, ele vai trazer o teu propósito de vida. Então, o ponto básico é você definir esse ser humano que acorda todo dia. Qual é a sua missão? Qual é esse propósito? A partir dali, a gente vai trabalhar desde a sua comunicação, desde a sua estrutura de valores, a sua estrutura de crenças, os seus 4 pilares que vão permear sempre todos os nossos treinamentos, que é você trabalhar mente, corpo, coração e espírito. Ou seja, vocês estão aqui nos assistindo, vocês podem ter qualquer sonho na vida. Mas eu sempre digo que nesse mundo aqui, sem esse corpinho funcionando bem, você não tem energia para realizar o seu sonho. Então você precisa cuidar bem desses aproximadamente 50 trilhões de células que nós recebemos aqui do universo, de Deus, da Terra, do nome que cada um preferir dar. Essa aqui é a base da realização dos nossos sonhos. Então a gente precisa cuidar desse corpo no sentido de alimentação, no sentido de atividade física, no sentido de você conversar com as tuas células. Algo que eu aprendi com a minha esposa. Conversa com as tuas células, vê o que elas estão precisando de alimento. Parece doideira no início para um engenheiro, mas depois você acostuma, você vê o quanto que a sua saúde melhora com isso. Segundo pilar é a mente. Uma coisa que eu sempre tive até um pouco mais desenvolvida, que é você pensar estrategicamente, você organizar teu pensamento, você fazer teu plano de ação, você estruturar mentalmente a tua vida, botar isso num plano, levar isso para a prática. Isso é muito importante, mas não é tudo. O terceiro pilar é o que eu chamo de coração, ele tem 2 vertentes. O primeiro deles são as nossas emoções, a gente aprender a ter domínio emocional. Domínio emocional não é controle. Então, se eu estou controlando alguma coisa, eu estou jogando aquilo para debaixo do tapete. No dia que alguém esquecer uma janela ou uma porta aberta, vai bater o vento e vai tudo para o alto. Então, o controle é a primeira coisa que eu preciso na parte emocional para não sair brigando com alguém. Ali eu vou ter que respirar fundo, mas ele é só a primeira. Eu preciso de entendimento. E aí, né, nesse método, o primeiro pilar ali do lado do coração é você entender realmente as suas emoções para que elas não mais o dominem. A segunda parte dessa parte do coração é a intuição. É você ouvir a voz do universo, de Deus, através de você. Isso, algum tempo atrás, poderia ser alguma coisa mais esotérica. Hoje, cada vez mais, tem estudos sobre isso. Se o pessoal aqui quiser procurar, tem, por exemplo, um instituto nos Estados Unidos, o HeartMath, Matemática do Coração. É heartmath.org, que estuda o campo eletromagnético do coração, por exemplo. Eu mostro para eles isso no módulo 4.
Ah, No legal. módulo 4 eu cito a existência do Instituto. Show. Porque é a base, é a gente entender que cada vez mais aquilo que parecia esotérico ou espiritual está cada vez mais científico. A gente consegue comprovar. E o outro ponto fundamental nessa parte ali de seguir a intuição é uma frase que você vai encontrar lá no meu primeiro livro, que foi a frase que delineou a minha vida. Eu adaptei um pouco dessa frase, eu mudei ela um pouco, mas a minha influência foi o Philip Dump lá na Arte da Paz original, que é: o coração sabe, mas ele não fala. A mente fala, mas ela não sabe. Então deixa o teu coração dizer o caminho e a sua mente construir a estrada. Isso, para um engenheiro, não foi muito fácil, mas foi o que me guiou para esse caminho e me faz estar aqui agora, por exemplo, com todos vocês. E o quarto pilar disso é o que eu falo de espírito. Espírito pode ser espiritualidade, pode ser uma religião, pode ser o que faça sentido para você. Mas o principal do que eu chamo de espírito aqui, eu e minha esposa chamamos aqui, é significado. Qual é o significado maior que move você? Quando você tem um significado autossuficiente que move você na tua rotina diária, isso quer dizer que os obstáculos lá de fora não te derrubam, porque você sabe o que você veio fazer aqui, você sabe quem é você sabe por que você está aqui e você faz o que você veio fazer, independente de como esteja o mundo lá fora. Então, esses 4 pilares a gente vai trabalhar o tempo inteiro. E dentro disso a gente vai construir toda a base de uma comunicação harmônica. Nós vamos construir, por exemplo, como é que você tira o pensamento desarmônico ou negativo e coloca um pensamento mais harmônico no lugar. E você vai fazer toda essa estruturação. Só para você ter uma ideia, no primeiro livro, eu vou trazer um modelo de meta para a pessoa definir a meta lá na página 150 e poucos. Porque antes disso é sobre como ela é sobre como ela funciona. Aí, a partir dali, isso já gerou alguns treinamentos, que eu comecei dando treinamento até que empresas contrataram fechado. Uma coisa que eu achei difícil de acontecer, pensa isso, foi em 2012, 13, uma empresa abrir a porta para um treinamento fechado, meio que trabalhar autoconhecimento, até me surpreendeu. E depois, aí, quando a minha esposa abraçou esse projeto junto, a partir de 2016, 2017, a gente começou a fazer vivências onde a gente passa sexta, sábado, domingo no meio do mato e trabalha todos esses pilares em alguns níveis. Depois a gente criou outros workshops, que tem Tecendo a Vida, tem Sala de Espelhos. Aí veio outro livro também, o segundo livro, que é o Remédios para a Vida também, que tem curso online, tem um monte de curso, enfim. A ideia principal é trabalhar você como ser humano em todas as suas bases do autoconhecimento com esses 4 pilares. E cada uma dessas partes, desses workshops, desse treinamento, ajuda você a desenvolver um pouco mais cada uma delas, do nível mais básico para níveis mais avançados em cima disso. Então, resumindo, o Transformando Pessoas pega essa linha mais pessoal, e é aquele projeto que deu nascimento, foi meu primeiro método que eu criei definitivamente para expandir assim. Eu já tinha criado métodos de meta, mas coisas menores para fazer a empresa. Então é aquele que mora no coração. Quando eu olho para a logo, é aquele negócio que faz a gente brilhar. É aquele projeto que eu faço com a minha esposa, que é minha companheira, que compartilha a vida comigo aqui. Então é aquele tipo de coisa que eu realmente amo fazer. E eu sou muito suspeito para falar, inclusive, né? Tem muito a ver com o curso, né, que eu desenvolvo para os meus alunos. E é interessante a gente ver, né, outras formas de fazer a mesma coisa. É engraçado, né? Mesma coisa, porque, por exemplo, assim, como você fala, lá na página 150 e poucos eu falo de metas. No 5º módulo eu falo de metas. Então eu trabalho a gratidão, trabalho o perdão, trabalho a limpeza das energias negativas, ensino as pessoas a colocarem pensamentos positivos no lugar dos pensamentos negativos, trazer esse sentimento, trazer essa energia, e ensino elas a equilibrarem os chakras. Aí eu já entro um pouquinho na parte de energia, de equilíbrio dos chakras. Também ajuda a fazer isso com meditações também dos raios. Então eu vou mesclando algumas coisas voltadas para o desenvolvimento pessoal e também para o autoconhecimento. Por exemplo, o autoconhecimento, a gente começa desde o início, fazendo com que a pessoa aprenda que ela é próspera, que a vida dela não é, o mar de coisas ruins que ela pensa que é. Porque quando você começa a fazer a gratidão,
Você começa a entender quanto que você tem. E pode até se comparar com as outras pessoas. Nossa, eu tenho tantas coisas. E tem gente que não tem nada disso que eu tenho. Então, como eu sou abençoada? Então, você começa a observar que a sua vida é importante. E aí a gente começa a trabalhar a autoestima também. A gente trabalha dentro do curso a questão da alegria, a importância de você trazer alegria. E eu falo do yoga do riso, não sei se você já escutou falar Sim. do yoga do riso, que é bem interessante e que rapidamente você muda, né, de um status de negatividade para um status de 540 Hz. Falo da escala de Hawkins, falo faço as pessoas fazerem um questionário de autoconhecimento, falo das leis herméticas, não sei se você já escutou falar. Sim. Falo também dos códigos Grabovoi, falo do Ho'oponopono, falo dos corpos sutis e fecho com as dimensões. Então, tudo isso daí é uma construção que vai subindo a energia da pessoa até chegar no final, onde eu faço uma meditação guiada, consciente, para que as pessoas possam atingir, né, se conectar com o Criador. O nome que quem quiser dar universo, natureza, o Criador, mas é voltar, né, ao contato com o Criador. Então, a lógica do curso é bem parecida com a sua. E em falar em metas, né, eu tenho uma aula que é uma aula extra que eu faço que é gratuita, que é metas co-criadoras. Na próxima vez eu vou te chamar para você participar. Pode ser um prazer. É lá para a altura do módulo 7. Fala. Vai ser um prazer. Então, e tudo isso vai se encaixando. A gente tem aqui, por exemplo, eu estou falando do Transformando Pessoas, mas, por exemplo, eu e minha esposa somos formados na metodologia da terapia do triângulo sistêmico. Eu tenho formação de constelação familiar também, da mesma forma. Então, a gente trabalha muito esse lado sistêmico. O triângulo sistêmico, que é uma terapia que a gente faz, normalmente eu gosto de fazer mais essa em grupos, que é parecido com uma constelação, ela vai trabalhar todos os pilares das leis herméticas, ela vai trabalhar toda a parte da física quântica dentro dessa estrutura. Então, é legal que nós fomos... Eu procurei construir caminhos de trabalho aqui que atendam todos os públicos dentro daquilo que eles precisam. Então, tem um que a gente vai falar abertamente de espiritualidade em vários níveis. Tem outro que a gente vai trabalhar o autoconhecimento, que é o Transformando Pessoas, mas a gente não entra em espiritualidade em si, a gente usa as bases ali da estrutura do que é a espiritualidade. E tem outros de oratória, de focado em empresa, tem um livro de liderança. Então, meu intuito, André, foi até um pouco disso, falar como é que eu construo uma forma de desenvolver que chegue até as pessoas, independente de como elas pensam, por caminhos diferentes, jogando as mesmas bases ali, trocando a linguagem, para que seja uma linguagem não ofensiva para as crenças dela, para abrir a porta para mais um coração ali poder evoluir, poder crescer um pouquinho, poder melhorar como pai, como mãe, como profissional, como gestor, como líder, como presidente de uma empresa. E o Transformando Pessoas talvez seja aquela que fique no meio do caminho. Por exemplo, você falou de chakras, dessas coisas todas, a gente usa na parte mais voltada para a espiritualidade que a gente faz. Mas normalmente são mais grupos fechados. A gente já não abre tanto. E a minha carreira em si, pode ter gente me assistindo aqui depois quando for ver, poucas vezes você me vê assim em público falando tanto abertamente de espiritualidade, desse outro lado mais espiritual. Normalmente eu faço em grupos mais restritos. Por quê? Porque eu tenho muitos clientes de empresa que normalmente ainda não abrem a porta nem para a gente começar essa brincadeira a falar. Normalmente que eu digo, porque hoje, de uns 4 anos para cá, se eu te falar que tem um monte de cliente de empresa que adora fazer uma hipnose terapêutica para trabalhar, para acessar aquilo que está incomodando, que está trabalhando, ou que às vezes eu estou atendendo um executivo, uma executiva lá que fala para mil e poucas pessoas, mas trava na hora da oratória, já fez curso e nada adianta. Quando a gente volta por hipnose lá para a origem, vê que com 7 anos ela teve um momento na sala de aula e limpa aquilo, pronto, ela se solta e começa a ser melhor. Então é bem legal ver que a cada ano que passa, essa abertura das pessoas para encontrar o seu próprio caminho é fundamental. E um ponto que eu sempre digo, né? É uma pena que a gente só vai buscar um caminho de evolução quando alguma porta fecha, ou seja, quando a dor chega. A gente deveria ter, sempre falo nos meus treinamentos, que a gente deveria ter matéria de autoconhecimento, de espiritualidade, de finanças, desde o jardim de infância.
para você aprender as 3 coisas que mais geram traumas e bloqueios dentro da gente que a gente nem sabe que gera. Mas como a gente não tem, a gente vai fazer o nosso trabalho por aqui sempre que pode. Uma parte gratuita, uma parte paga para todo mundo crescer, tem os 2 lados, e a gente contribui da forma que a gente pode sempre, né? Exatamente. E foi por isso que veio o pedido para que eu fizesse um livro infantil. Porque a gente sente falta. Por que eu preciso aprender isso só quando eu sou adulto? Por que eu não posso Sim, aprender perfeito. a ser uma pessoa acolhedora, uma pessoa feliz, uma pessoa que entenda que eu não preciso sofrer, que eu não preciso ficar escutando coisas negativas, me permitir ao sofrimento? Se eu fui criada perfeita por Deus, né, pelo Criador, pela natureza, pelo universo, o nome que vocês quiserem dar, se eu fui criada perfeita, por que eu tenho que me permitir ficar imperfeita, baixar minha vibração? Porque toda doença ela é um desequilíbrio vibracional. Sim. Sem dúvida. Assim, para o pessoal que está nos assistindo, vamos transformar isso um pouquinho em prática. Pega seu caderninho aí, pega um papel. Eu vou pegar um pedacinho de uma dinâmica bem simples aqui, que a gente faz numa das linhas de Transformando Pessoas, que é um que, inclusive, vocês podem ir no meu YouTube, no meu Instagram, tem até algumas lives, alguns reels ali sobre eles, que é o Eu Sei, que é encontrando a sua unidade, a sua sabedoria e a sua essência interior. Então, para você fazer um exercício bem simples, para pensar na tua vida, é um exercício de 6 passos. Primeira coisa é a atitude. O que você quer mudar? Você tem que fazer uma escolha. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir uma atitude para a semana. Vamos imaginar que a gente vai fazer esse exercício para uma semana. Você vai lá e bota. Qual é a tua escolha para essa semana? Qual a atitude que você quer ter essa semana? Estamos aqui segunda-feira começando. Qual é a tua atitude dessa semana? E o legal é que ninguém precisa saber. É você quem escolhe. Você faz essa escolha. Escolha agora ou escolha depois. Mas defina toda semana essa dinâmica que a gente vai fazer, que você vai ver que a sua vida tende a crescer muito. Segunda parte, você definiu a atitude? Técnica. Qual é a técnica que você vai usar? A técnica tem a ver com saber como, com você se preparar. Então é legal você definir uma técnica. A Andréia aqui, no canal dela, tem um monte de técnica. Ela vai fazer o do chá aqui depois, aqui com a água, com todo mundo. Então, qual é a técnica que você vai usar para melhorar a sua vida? Pode ser uma técnica de mindfulness. Eu vou, por exemplo, almoçar todo dia essa semana com atenção plena, sem nenhum outro estímulo, prestando atenção na comida. Pode ser, eu vou caminhar prestando atenção na minha respiração. Pode ser meditar alguns 5 minutos todo dia na semana, pensando em como foi o meu dia, de verdade, com o coração. Tanto faz. Independente da linha que você siga, qual é a técnica que você quer usar, que vai fortalecer também essa sua atitude que você escolheu. Terceiro ponto, permissão. Nada disso acontece se você não der permissão para você. Então você precisa gerar oportunidade para você. Então dê a você mesmo a permissão para fazer o que você definiu, para fazer a atitude e para fazer a técnica. Eu, por exemplo, todo dia eu medito, todo dia eu leio um pouco de algum livro de autoconhecimento em áreas diferentes. São coisas que estão na minha rotina diária. Quase todo dia, 5 vezes por semana, eu vou fazer atividade física, chova, faça sol, caia granizo, eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou dar meu jeito de fazer. Eu vou cuidar da minha alimentação. São pequenas coisas que eu me dou permissão e que tem nas minhas atitudes semanais, por exemplo, e nas técnicas que eu uso semanalmente para mim, e que eu sinto esse benefício. Mas você só vai sentir se você fizer e fizer aquilo que faz sentido para você. Então, nesse terceiro, dê para você a permissão sem desculpômetro, sem dizer, não, semana que vem eu começo. Quando eu adio o que eu quero começar, eu nunca vou fazer minha vida ser do jeito que eu quero. Então, minha pergunta para você é, se você não está feliz com alguma parte da sua vida, muda agora. Não muda semana que vem, não. Quanto mais você esperar, mais vai demorar e mais dor você vai sentir. Quarto ponto fundamental disso é ação. É você botar isso em movimento. Se eu penso demais, se eu fico direto no meu movimento, essa vai ser uma das causas da ansiedade, por exemplo. Vocês estão nos assistindo, pensem aí. Quando você começa a ter ideias de um monte de coisa, né, André? Vai tendo ideias de um monte de coisa, essas ideias vão se ramificando, mas você não faz nada com elas. São muitas ideias e muitos pensamentos para você controlar ao mesmo tempo, isso vai te gerar ansiedade. Teu pensamento não funciona no modo do presente, a sua ação funciona.
Então, toda vez que você pega uma ideia e coloca no presente e experimenta, mesmo que ela não funcione, ela já valeu, porque ela disse se o seu pensamento funciona ou não, se você tem que ajustar ou se você tem que seguir aquele caminho. Então, o item 4 é ação. Haja, escolha o teu movimento, defina a ação diária que você vai fazer, que vai ter a ver com a tua atitude e vai ter a ver com a técnica que você escolheu. Quinto ponto, feedback. Pontos de melhoria. Para aí 5 minutos por dia e se pergunte: e aí, funcionou o que eu fiz? Quais foram as reverberações que eu gerei ao meu redor? Posso melhorar isso? Faça uma pergunta sincera. A gente não vai acertar o tempo inteiro, a gente não vai acertar todo dia. E a gente não está aqui para acertar sempre. Eu sempre digo nos meus treinamentos que, pelo menos eu não estou aqui para ser perfeito, eu ainda não descobri o que é isso. Eu estou aqui para errar menos e me recuperar mais rápido do meu erro. Eu falo sempre para os alunos, se alguém descobrir como é ser perfeito, volta para cá, que a gente vai estudar o seu modelo aqui e vamos crescer junto. Então, feedback todo dia. Poder melhorar todo dia é um presente da vida. Então, esse passo fundamental é qual o teu feedback, o que funcionou e o que não funcionou. E o sexto passo é a sabedoria do processo. É você ir lá e ajustar em tempo real. Então, se hoje eu fiz o meu movimento e uma parte funcionou, a outra não funcionou tão bem, amanhã eu já vou fazer diferente. Se esse é o meu combinado de diariamente. Então, se você faz esses simples 6 passos, escolhe a atitude do dia, escolhe a técnica que você vai usar, dá permissão para fazer isso acontecer, transforma isso numa ação bem simples e direta para você fazer, colhe o feedback, reflexão, 5 minutinhos do que funcionou e do que não funcionou, e você ajusta e faz diferente no dia seguinte, minimamente, você está criando um caminho onde você para de abrir brecha na sua cabeça para a dúvida, para o erro, para ficar lá, como eu brinco, tirar da bolsa aquele chicotinho, né, André, de ficar de cobrança. Ah, eu nunca dou certo, as coisas não funcionam. Você não vai saber matemática se você não estudar matemática. Você não vai saber espiritualidade se você não estudar espiritualidade. E se você começar a estudar hoje, você não vai dominar hoje. Então tenha paciência. Porque aquele negócio aqui na internet, 5 passos que vão mudar a sua vida para sempre, desculpa o que eu vou te falar, mas isso não existe. Todo dia você tem que fazer alguma coisa, senão a sua vida não muda. Não dá para delegar a minha felicidade para outras pessoas. Por isso que... Pode falar. Exatamente. E por isso que eu falo para as pessoas, tem que fazer o exercício diariamente. Não é para fazer a primeira vez só e entregar, ó, entreguei e tá ok. Não, é diariamente. E você vai complementando, e vai crescendo, e vai crescendo. Porque é botar em prática, é você criar uma rotina, como você está falando, né? Estabeleça uma rotina na sua vida. Como você estuda alguma coisa, você vê algum vídeo, você lê uma parte de um livro. Eu também faço isso na minha vida. E em que horas que eu faço isso, né? Porque as pessoas falam assim, mas você faz tanta coisa, André, pelo amor de Deus, para um pouco. As pessoas falam assim, para um pouco, você está me deixando maluca com tanta coisa. Mas, assim, a gente tem que aproveitar, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem ainda de vida. Isso é uma realidade. Então, é isso que o Marcelo falou, é importante. Faça hoje, para você não se arrepender amanhã porque você não fez. Então, é melhor fazer e errar e melhorar cada vez mais dia a dia do que você não fazer. Porque a pior coisa é você falar assim, poxa, me arrependi, tive tempo para fazer, tive as oportunidades e não fiz. Mas também você não precisa se estressar com isso, porque tudo acontece no tempo que você está pronto. Então, se você não conseguiu fazer ainda, pode ser um pouquinho de procrastinação, sim, pode ser, né, de preguiça, mas também pode ser porque você ainda não está pronto. E é a mesma coisa que eu falo, no início eu mando uns vídeos para vocês assistirem mais curtinhos. Daqui a pouco eu vou mandar em um módulo para vocês assistirem 16 vídeos de 1 hora. Mas por que eu mando nesse módulo? Porque vocês já passaram e já estão prontos, já estão entendendo a importância de assistir e de estudar. E aí, naquele momento, você já está mais preparado para poder falar e até fazer, né? Como o pessoal faz aí na Netflix e em outros, né? Em vez de ficar olhando a série, você vai assistir seus vídeos lá, série de vídeos para o seu autoconhecimento. Isso aí. Perfeito. É o movimento de cada um, gente. Ó, não dá para andar na vida sem responsabilidade.
Não dá para culpar o governo, o presidente da sua empresa, o dono do, sei lá, da esquina. A gente tem que assumir a nossa parte, fazer a nossa parte. Não importa se você tem uma religião, se você tem uma espiritualidade, importa que você tenha valores. Que você tenha valores, que você siga esses valores. Agora, já vou te dizer uma coisa que talvez a maioria de nós não goste de escutar. Sabe aquilo que você tem certeza? Duvide. Porque a certeza é o maior perigo que a gente pode ter, porque ela fecha a porta para o nosso próximo nível. Então, fortaleça os seus valores cada vez mais. Mas as certezas que você tem, sempre questione elas para ver o que mais pode ser agregado naquilo que você já tem como certo. Eu tenho certeza, se cada um de vocês aqui encontrasse você mesmo com outro rostinho, outro corpinho, mas na versão de 5 anos atrás, e trabalhasse com essa pessoa todo dia, ou convivesse com ela todo dia, você ia reclamar de umas coisinhas dessa pessoa, não ia? Provavelmente todo mundo ia reclamar um negocinho sem ver. Se visse o seu rostinho, você ia ser mais compassivo, mais amoroso, mas se não fosse ver, você ia reclamar. Por quê? Porque aquele ser humano que nós éramos há 5 anos atrás, ele já mudou. Ele mudou porque um monte de certeza que a gente tinha foram atualizadas. E a gente precisa atualizar isso sempre. Quando a gente fica muito preso no modelo de mundo e não abre a porta para coisas novas, a gente não está atualizando esse software e esse software aqui. Se esses dois softwares não trabalharem juntos, não tem evolução. Então, para evoluir, mais do que brigar com o mundo, a gente precisa questionar nós mesmos sempre. Qual é o nosso próximo passo? O que eu não estou vendo da realidade hoje? Mais do que isso, é começar a olhar para o mundo também e perguntar assim, olha, tudo aquilo que te incomoda no mundo, e se eu te falar que tem um pouquinho dentro de você? Porque senão não te incomodava. Sabe aquela pessoa que você não gosta, que você reclama? Agora eu sei que você vai me bater, mas eu estou aqui para falar. Aquela pessoa que você não gosta, que você reclama, ela só te incomoda, porque tem alguma coisa que espelha no teu coração. Porque quando parar de espelhar e você entender a tua lição, ó, zera aquilo. Fica zerado. Ou a pessoa mesmo some da sua vida, ou aquilo se resolve. Pensa aí, se todo mundo aqui já não teve um problema na vida, que parecia que não ia se resolver, de repente se solta, acontece alguma coisa, e pum, cada um vai para o seu lado, tudo se resolve. Mas só resolve quando eu solto, quando eu aprendo a minha lição. Então, outro convite é: não olhe para os problemas da vida, não olhe para as pessoas que te incomodam, para as situações que te incomodam como um problema. Olhe como um espelho. Olha para aquele espelho e percebe o que esse espelho está refletindo de você. Quando você percebe esse reflexo, aprende a sua lição e dá um upgrade aqui, uma melhorada no teu sistema, você está atingindo o seu próximo nível. E aquilo que te incomodava antes não vai te incomodar. É isso que faz a gente evoluir. A vida já faz isso naturalmente, tudo que eu estou falando aqui para a gente. Mas ela vai fazendo no chicotinho, porque a gente não abre a porta do amorzinho. Meu convite para vocês é: abre a porta do amorzinho, olha para você todo dia e se questiona. O que me incomodou hoje? O que eu posso melhorar hoje? Como é que eu posso olhar diferente para aquela pessoa? E aí, para pegar pesado de vez, quando você aprender a fazer uma oração, uma mentalização positiva para a pessoa que você menos gosta, aí você está começando a entrar no caminho legal. Mas quando você fizer isso de coração, não pegar e ler aqui e depois jogar a Bíblia ou o Evangelho, sei lá o que, na cabeça da pessoa. É quando você fizer isso de coração. Aí você está revertendo. Porque nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós mesmos. Né, André? E esse é o desafio da vida aqui, da nossa vida, E que está hoje, sempre crescendo. e hoje é o dia deles fazerem a gratidão. A gratidão que eles querem criar. E amanhã vai ser o dia de agradecer pela vida dos desafetos. E tem tudo a ver com o que você está falando. Agradeça pela vida dos seus desafetos. Esse é o ponto. Quem faz a gente mais Porque, forte é quem incomoda a gente. Essas pessoas vão... Exatamente. Eles são nossos verdadeiros mestres, né? Aquela pessoa que te incomoda, aquela pessoa que, vamos dizer assim, entre aspas, você acha que te persegue, ou aquela pessoa que te prejudicou de alguma forma, ela às vezes nem sabe que te prejudicou, ela nem sabe que você se sentiu perseguido por ela. Ela nem sabe disso. Ela é apenas um instrumento que o universo coloca no seu caminho para que você possa acordar, né, dessa ilusão que a gente vive e possa entender e possa aprender com as situações. Então, isso que o Marcelo está falando é uma coisa que eu sempre falo para vocês. O que eu posso aprender com os meus problemas? Sai do problema e observa.
Por que eu tô passando por isso? Isso é uma coisa que é repetida, tem um padrão de repetição, toda hora acontece isso sempre comigo. Se tá toda hora acontecendo pior, é porque você não tá aprendendo. Então, se você quer se livrar desse tipo de problema, observa aquilo que você tem que aprender e transforma aquilo em sabedoria. No mínimo, você aprende que não é para fazer determinada coisa com outra pessoa. E aí, quando você implementa isso na sua vida, você tem um resultado. Nunca mais vai acontecer problema na nossa vida? Não, nós somos subindo escadinhas, como o Marcelo falou. Você vai passar por aquele problema, vai aprender e você vai subir um outro degrau. Aqui nesse outro degrau tem outros problemas. Você vai aprender e vai subindo, até que a gente chega lá no que se diz, né, na iluminação, na ascensão, ou até você encontra, né, você volta à casa do Pai e você encontra com o Criador, em termos de se iluminar, de buscar a iluminação. Então a gente vem aqui nesse mundo para aprender e para resgatar algumas coisas que provavelmente quem acredita que você fez no passado, ou para quem acredita na constelação familiar, coisas que venham dos seus antepassados e que acaba se repetindo na sua vida porque tem alguma coisa que não foi curada. Marcelo pode falar um pouquinho mais de constelação familiar se quiser aí para complementar. O que a gente tem que pensar é que a dor faz parte da vida. Escolher o sofrimento é opcional ali. Então, eu sempre faço uma associação. Imagina o seguinte: se você quer melhorar a sua forma física, vamos imaginar que você vai para o Pilates ou para a academia, por exemplo. Vamos pegar a academia, para ficar mais simples. Você vai lá e vai levantar um pezinho de 1 quilo. Aquele pezinho é a resistência, é a dor do teu músculo. Aquela resistência, aquele problema que teu músculo está enfrentando é que vai fazer você ficar mais em forma. Vai chegar um momento que 1 quilo já vai estar leve, você vai para 2, e assim você vai crescendo até o momento que você quer. Assim é a vida. A gente olha o problema como algo ruim. O problema é o que te deixa forte emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. O problema é o que te faz ficar em forma. Cada problema que você enfrenta, mais condições internas você tem, mais sabedoria você tem, mais entendimento da vida você tem. E quando você abre isso para o lado sistêmico, que aí vai entrar no triângulo sistêmico, física quântica, na constelação, a gente vai cair no mesmo lugar, é perceber que esse padrão, cada um de nós, está inserido num sistema. O primeiro sistema é você olhar para dentro. Como eu já falei, 50 trilhões de células aproximadamente aqui dentro, fluindo dentro da gente. A gente nem para conversar com elas. Eu nem paro para perguntar o que meu corpo está precisando. Eu saio comendo qualquer coisa, saio fazendo qualquer coisa, mas tem 50 trilhões de indivíduos aqui com uma consciência um pouco menor do que a minha e que dependem de mim. Primeiro ponto sistêmico é olha para dentro, conversa com o seu corpo. Eu aprendi isso com a minha esposa e com uma grande mestra que cruzou o nosso caminho aqui também, de ela virar para mim e falar: você tem conversado com o teu corpo diariamente? Você tem perguntado para cada célula dessa o que ela está precisando? E esse é o grande aprendizado nosso, olhar primeiro para esse sistema. Segundo, você vai olhar para o sistema de onde você faz parte, que é a família. Os padrões que você tem na família vão cair no seu colo de forma direta ou indireta. O grande desafio que a gente tem é que você tem que fazer atualização de época e você precisa separar princípio de contexto dentro disso. Então, vamos dar um exemplo do que é separar princípio de contexto. Vou pegar o exemplo de São Francisco de Assis, por exemplo. São Francisco de Assis tinha muito dinheiro das posses da família, ele abriu mão de tudo para seguir a vida dele ali, para seguir porque ele não queria aquilo. Imagina uma pessoa que é devota de São Francisco, ela acha que ela tem que abrir mão do dinheiro para desenvolver a espiritualidade, mas ela não está separando o princípio do contexto. Vamos separar o princípio do contexto. Qual foi o princípio de São Francisco de Assis ali? O princípio dele foi: eu não quero nada que não tenha sido verdadeiro, que não tenha sido honesto ali dentro disso. Na época que São Francisco viveu, a gente não trabalhava que nem a gente trabalha hoje. Você não ia lá, suava, transpirava, ia lá para o teu trabalho, ralava 8, 9, 10 horas para ganhar teu sustento. Eram posses. Um senhor feudal, por exemplo, tomava do outro. Eram brigas, era tomado muitas vezes o dinheiro. Então ele não abriu mão do dinheiro, ele abriu mão da desonestidade que estava por trás daquela fortuna. Quando eu não separo essas coisas, por exemplo, eu gero um monte de crença financeira para minha família.
Um exemplo, não, dinheiro é sujo, dinheiro não é legal, se você pegar dinheiro, você não passa na porta do céu, ali dinheiro não traz felicidade, ali, e não tem nada a ver. O princípio que eu tenho que aplicar é da honestidade, é de viver pelo amor, pela essência, como São Francisco fez nesse exemplo. Quando eu trago para a família, é a mesma coisa. Nos meus atendimentos terapêuticos, normalmente a pessoa, eu diria que eu já fiz essa estatística com alguns parceiros aqui de trabalho que fazem coisas parecidas. Mais de 90% das pessoas vêm com uma questão e quando a gente começa a trabalhar é outra questão. E quase todas elas, quando abrem a porta para isso, a gente precisa olhar o sistema dela. O que é olhar o sistema dela? Ela chega, por exemplo, vou começar pelo lado financeiro. Ela chega lá com um problema financeiro porque ela chega num determinado patamar e se sabota e não consegue evoluir financeiramente depois daquilo. E ela já conhece de finanças, já estudou e nada funciona. Quando você vai descobrir, sabe o que está por trás? Quando aquele adulto tinha seus 5 aninhos, família para ele era uma coisa muito importante. O pai ganhou um aumento e assim que ele ganhou um aumento e aumentou o nível da família, ele se separou da mãe. Então, o que ele associou? Que aquele dinheiro a mais, naquele patamar, gera a separação da família. Como ele não queria a separação da família, o que ele fazia? Se sabotava. Como esses, tem vários casos. Outro exemplo é a gente olhar familiarmente. Olhar, por exemplo, a mãe e o pai, pegando aí mais direto em constelação, a gente reclama que meu pai não fez isso, que ele podia, minha mãe. Mas, de novo, eu tenho que olhar princípio e contexto. Qual foi a educação que o seu pai e a sua mãe tiveram? Eles tinham recurso para isso? Eles foram educados para saber fazer aquilo que você hoje consegue enxergar? Eles sequer enxergavam isso? Então, eu vou precisar sempre limpar o meu sistema para harmonizar minha vida. Quando o meu sistema não está harmônico, e aí é sistema familiar, sistema trabalho, sistema você no mundo, no país que você vive, na cidade que você vive, você vai gerar sabotadores dentro de você. Eu vou te fazer uma pergunta, Marcelo, que pode complementar, porque a Fabíola falou assim: o que é essa repetição dos antepassados? Vou te pedir um outro exemplo. Por exemplo, uma pessoa hoje na família que é alcoólatra, provavelmente em outro momento dos antepassados tiveram pessoas alcoólatras. Então você pode ter essa repetição. Tem Sim. alguma coisa que você possa explicar sobre isso? Sim, acaba virando um padrão. Eu vou dar um exemplo meu. Eu já peguei dor de cabeça que eu tinha de todo o sistema do meu pai, era a única coisa que eu tinha. Um dos fatores que gerava era isso, todo o sistema do meu pai que vinha da minha avó. Quando eu fui fazer um trabalho para isso, estava na 5ª geração o problema disso. E não tinha a ver com dor de cabeça. Tinha a ver com uma morte que teve e onde a cabeça foi afetada e aquilo não foi resolvido. Quando eu resolvi aquilo, tudo ficou mais leve ali, para todo mundo. Então, no fundo, é um campo, imagina que é como se fosse um campo vibrando. Imagina, vamos pegar para falar mais simples. Imagina que está todo mundo dentro da mesma piscina, ali. Se eu começo a mexer a água e você está na ponta da piscina, imagina que seu tataravô está na outra ponta da piscina e ele está mexendo a água, ou ele mexeu aquela água, aquele movimento da água não chega até você na outra ponta da piscina? A piscina pode ser muito grande, mas em um momento ela vai chegar até você. Ela vai chegar. Então, aquela piscina, Sim. ou aquela lagoa, ou aquele mar, aquele movimento que cada membro da família faz, de forma direta ou indireta, afeta todo mundo. Eu preciso reconhecer aquele movimento. Se eu sair da piscina e levar isso para o mar, olha o que acontece. Imagina que eu quero nadar contra a correnteza. O que você acha que vai acontecer? Se eu não entender como está a correnteza, eu vou me afogar. Eu não vou conseguir, por exemplo, voltar para a praia se eu pegar um mar que tá mais revoltado ali naquele momento, está no momento mais intenso. Então eu preciso entender aquele sistema, como é que ele está vibrando, para saber o caminho que eu tomo para chegar no lugar que eu quero. E muitas vezes o caminho que eu vou tomar não é uma linha reta. Se você está no mar, numa correnteza, não adianta você não querer nadar em linha reta para voltar para a areia. Você vai ter que entender para onde está a correnteza, se adaptar à correnteza e usar o fluxo dela a seu favor. É mais ou menos o que a gente faz no lado sistêmico. Eu preciso entender como anda esse movimento dentro do meu sistema familiar, dentro do meu sistema trabalho organizacional, vai cair do mesmo jeito. Vou dar um exemplo, vou levar para a empresa. Você tem empresa familiar, isso acontece demais. Tem um dos sócios que não está ali, que não gosta e que está brigado com a empresa. Chega um momento que a empresa não anda, se aquilo não for resolvido. Ela chega num teto, ela começa a cair daquele teto. Porque o mar está lá, ó, a piscina está movendo. Você vai sentir aquela onda chegando e todo mundo que vai entrando naquela família vai sendo afetado por isso.
Você vai pegar isso em obesidade, você vai ver que tem algum tipo de obesidade, aí a pessoa vai ficando obesa e vai pegando e acha, não, todo mundo é obeso, ou tem em câncer. Aí tem vários padrões. Mas olha isso como a piscina ou como o mar. Eu preciso entender aquele movimento, entender para onde ele está indo, entender como eu uso aquilo a meu favor, gastando o mínimo de energia, sem brigar contra a maré, sem brigar contra a correnteza. Fabíola, você falou assim, precisa parar em mim, mas como tá difícil, já começa a mudar agora a sua forma de falar, né? Precisa parar em você? Sim, precisa parar em você. Mas a cada dia está melhorando. Muda a forma. Quando você muda a forma, você começa a modificar. Então, evita de usar palavras negativas, de afirmar, tipo, eu não sou saudável. Eu não vou falar a palavra que eu estou doente, mas eu não sou saudável. Não fale isso. Diga assim, eu sou saudável, estou cada dia mais saudável. Se você não quiser afirmar que está saudável, o melhor seria que você afirmasse todo dia: eu sou saudável, eu sou perfeita, eu sou amor, eu vibro luz, eu sou harmonia. Melhor seria que você falasse isso. Porque aí você começa a mudar o seu padrão mental e a observar e agir de forma diferente. Quanto mais você coloca na sua rotina, que o Marcelo falou, coloca na rotina aquilo que você entende como que vai funcionar. Testa, funcionou, não funcionou. Por que que não funcionou? Se questiona, porque o que que você fez que não funcionou? Será que eu me dediquei ou não me dediquei? Então, às vezes falta a gente estar mais no presente, que é isso que o Marcelo também falou do mindfulness, de botar atenção plena. E o próprio Saint Germain, que é o pai de Jesus em outra encarnação, ele diz: coloque foco naquilo que você quer ver crescer. Então, se eu não quero ver crescer a dor, o medo, a escassez, eu não vou botar foco nisso. Eu posso estar sem um dinheiro no bolso, um dinheiro no banco, mas eu estou botando foco que vai chegar o dinheiro, que já chegou o dinheiro, que eu já tenho um trabalho, e estou colocando foco naquilo que eu preciso fazer para mudar essa situação de escassez. Isso aí. Sim, Isso. mas está ficando mais fácil. Vocês estão Boa. compreendendo melhor. Normal subir 30 graus. Isso aí. A gente faz e volta. Quando você está no presente, você, como eu, como o Marcelo também, no dia a dia dele, às vezes a gente fala uma coisa, aí eu mesmo já percebo, meu Deus do céu, eu falei isso, eu fiz isso, que absurdo. Não, cancela, cancela, cancela e muda. Né? E a gente já. Porque às vezes você é envolvido, né? Principalmente em trabalho, né? O Marcelo deve saber disso. Você está no trabalho e começa a ver aquele pessoal tudo reclamando, reclamando, reclamando. Daqui a pouco você dá uma reclamada. Eu falei, e eu reclamando, que coisa, não, não, não. Aí eu mudo, aí eu falo, não, gente, não é assim, não, é diferente, não sei o quê. Aí eu tento ir melhorando a forma das pessoas. É isso aí. E Fabiola, outra coisa também, duas coisas para você em relação a isso. Primeiro, honre seus antepassados, seus pais, quem passou pelo que eles são, não pelo que você gostaria que eles fossem. E o segundo, começa a perceber, por eles terem sido do jeito que eles são, provavelmente você acabou desenvolvendo algumas forças, algumas habilidades que outras pessoas não têm. As dificuldades que você passou, com certeza, forjaram algumas coisas boas dentro de você. Reconheça essa forja, reconheça aquilo que vibra dentro de você, que você só é hoje pela dificuldade que você passou. Quando você começa a fazer minimamente essas duas coisas, honrar eles pelo que eles são e saber que eles fizeram o máximo que eles puderam e perceber quanta coisa as dificuldades da vida forjaram em você e o que você desenvolveu de habilidade, você vai perceber que você é muito mais forte do que você acha que é. E outro ponto importante, você falou, é normal, né? Descer e subir escada. Costumo dizer que a evolução não é uma linha reta, é uma espiral. Por que ela é uma espiral? Porque quando você sobe no nível mais alto, você desce para cavucar mais profundamente em você. Quanto mais alta a luz que você alcança, mais profunda é as trevas que você mergulha dentro do teu próprio ser, para você limpar aquilo que está aí dentro que você nem sabia que tinha.
Então é super normal dar uma subidinha, uma descidinha na escada. Você sobe para encontrar a sua luz, você desce para limpar as suas trevas, e é assim que a gente evolui. Muito bonito, Marcelo, gostei. Vou usar. Fica à Muito vontade. legal. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para o Marcelo? Marcelo, quer complementar alguma coisa aí? Porque a gente já está chegando já quase 1 hora. Acho que já falamos bastante. Se o pessoal que tiver alguma dúvida, alguma coisa. Depois também tem um monte de conteúdo gratuito lá nas minhas redes sociais. Você já mostrou um pouquinho aí. Então, acessa lá o meu Instagram, Marcelo Felipe Coach, ou o meu YouTube aqui do Transformando Pessoas. Você vai ver um monte de vídeo. Tem um monte de coisa gratuita também. Depois, se você achar os meus cursos lá e você assistiu aqui, me manda uma mensagem que eu arrumo um desconto para você. Diz assim, assisti a live aqui com o André, que eu arrumo um desconto também. Eu falo com os meus parceiros lá. Nos cursos gravados é um pouco mais fácil, então ajuda bastante. E o que vocês precisarem, a gente está por aqui. Sempre vão ter coisas gratuitas, mas é óbvio que vão ter coisas pagas também, porque é a nossa profissão aqui do outro lado, é a minha profissão, por exemplo. Então, mas sempre a gente vai fazer isso da forma mais justa para ajudar todo mundo. Eu vou mostrar os seus livros, aí se você quiser falar um pouquinho de cada um. Vamos lá. Fica à vontade. O Guerreiro Invencível é o meu último livro, um caminho de amor, construindo um caminho de amor e sabedoria. Talvez seja o livro mais profundo de todos esses, onde eu vou transformar isso numa história do guerreiro em busca da sua própria invencibilidade, que é o caminho de amor e sabedoria. É um livro muito bacana para quem quiser viajar dentro de si mesmo. É uma metáfora com várias práticas para você fazer. Todos os meus livros vão ter práticas. Os Reflexões Simples para uma Vida Mais Plena são pequenas reflexões para você crescer. Isso é gratuito. Se você acessar meu site lá, você consegue baixar. O Transformando Gestores em Líderes aí, que é o Abóbora aí, passando o bastão. Esse é meu livro de liderança. É um pouquinho de algumas linhas de treinamento e desenvolvimento que eu faço muito nas empresas que eu trabalho, com os líderes que eu trabalho também. Aí o foco maior é liderança organizacional, para você pensar em negócio ali. Passa os próximos aí que eu vou explicando, Andréia, por favor. Os 3 aí da linha Transformando Pessoas. O Transformando Pessoas, Remédio para a Vida, que é o branquinho, é o segundo livro aí da série. Ele foi feito... Isso aí foi uma demanda de muitos clientes me perguntando sobre ansiedade, sobre estarem muito meio para baixo. E eu acabei criando um livro onde cada capítulo é uma prática simples do seu dia a dia para você sair um pouco dessa ansiedade, dessa tristeza que quer permear a gente e ir para uma vida mais plena. O Transformando Pessoas, Coaching PNL e Simplicidade, no processo de mudança, que é o pretinho aí do meio, foi aquele que eu falei no início que deu origem ao Transformando Pessoas. Imagina que ele é um processo de coaching onde você vai escutar minha voz aí na tua cabeça, fazendo você responder um monte de perguntas do seu propósito de vida a equilibrar esses 4 eixos, mente, corpo, coração, espírito, até definir a sua meta no final. O Transformando Pessoas, 7 Passos Simples para uma Vida Mais Harmônica, é um livro mais simples que só tem no formato digital, tem lá na Amazon vendendo, e ele tem em português e inglês. Eu fiz um formato mais simples, custa baratinho para quem quiser começar ali a sua jornada. Pode passar aí, Andréia, por favor. Os Princípios para a Sabedoria Financeira, aí são 3 livros do Princípio da Sabedoria Financeira. Essa é uma linha que eu tenho com o meu grande amigo Dalton. A gente criou uma metodologia chamada Método TDL, Método Transformando o Dinheiro em Liberdade. Vai aparecer aí depois o livro original também desse método. E esses aí são livros que a gente dividiu em partes. Cada livro tem 10 princípios financeiros para você trabalhar na sua vida a prosperidade, de forma bem prática para você poder praticar no teu dia a dia. Essa série aí também está só no digital, então você pode baixar, você pode comprar lá no site, você pode comprar na Amazon, tem lá vendendo também, se vocês quiserem. E aproveita que muitas vezes a Amazon, para quem tem Kindle aí, faz promoção e ele sai até de graça para vocês. Pode passar. Esse que tem o Transformando a Árvore aí, que tem o Rapaz de Terno, é o livro original da nossa metodologia do método TDL. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, entra lá, métodotdl.com.br. Tem um monte de coisa lá sobre o método, um monte de vídeo também gratuito. Os outros 2 livros, Como Investir para Presente e para o Futuro e Estratégia para Geração de Renda,
Muitas vezes a gente deixa ele gratuito no site também, no formato e-book, você pode baixar, é só se cadastrar lá, tanto no meu site, Marcelo Felipe, aí que está o endereço, como lá no métodotdl.com.br. E aí esses últimos livros são da nossa metodologia financeira. Lembrando que a nossa metodologia financeira, na verdade, a gente vai olhar o teu comportamento, a tua estrutura comportamental, tuas crenças, teus valores, entre outras coisas, a gente vai debater, por exemplo, espiritualidade e dinheiro. E aí, tem harmonia ou não tem harmonia nisso? Uma coisa é excludente da outra, eu posso trabalhar com as duas? São questionamentos, espiritualidade e perdão. Eu já dei um exemplo aqui de clientes nossos que precisaram perdoar lá atrás um acontecimento familiar para libertar a vida dele de prosperidade financeira, por exemplo. Chegou aqui uma mensagem da Isabel, ela falou assim, quais seriam os padrões que costumam se repetir de geração para geração? Se Então, tem isso já estabelecido, aqueles que mais ocorrem? na verdade, Isabela, isso depende de família para família. Essa parte pessoal, você tem que sempre olhar aquele sistema da família. Mas, por exemplo de coisas que a gente pega assim facilmente, que é a parte da agressividade, não aceitar um lado ou não aceitar outro, pode ser agressividade verbal ou física, que acaba virando agressividade verbal. Então, por exemplo, o pai e a mãe brigavam lá, você briga com teu marido e assim sucessivamente. Os filhos brigam, aí você vai tendo aquele momento agressividade. O lado financeiro, a prosperidade da família nunca anda, então sempre foi mais ou menos, um ganha, outro perde, as coisas não vão andando tanto em relação a isso. Às vezes a gente pega essa parte de família, por exemplo, a questão do amor e do carinho, doenças, câncer, por exemplo. Todo mundo tem câncer, todo mundo tem um tipo de doença na minha família. Pensa aí para quem quiser estudar um pouquinho, pegando o exemplo da doença, estuda um pouquinho sobre epigenética, que está cada vez mais na moda aí. Você vai descobrir que, vamos imaginar que um de nós tem um gene para o câncer aqui, porque a nossa família toda tem tendência a ter câncer. Por que esse gene do câncer só vai despertar quando você tiver 30, 40, 50 anos e não despertou logo quando você nasceu, por exemplo? Porque o que faz ele abrir ou fechar são as proteínas, as histonas, que abrem ou fecham. E essas proteínas que liberam ou não aquela parte do DNA, aquele comando para o teu corpo, ele está baseado no como você interpreta o mundo lá fora. Então, quando você olha, você vai ver que tem padrões familiares ali. Então, vamos imaginar que tem um câncer de mama na família, por exemplo. Exemplo de padrão familiar. Você vai ter um padrão onde normalmente as mulheres acumulam muita tristeza e não conseguem se expressar com os homens ou com os seus relacionamentos. Não precisa ser homem necessariamente, mas com o seu relacionamento. Elas guardam muito e não conseguem ser elas mesmas, expressar isso. Aí isso vai estourar ou na mama, ou vai estourar, por exemplo, no ovário, no útero, nos lugares voltados para esse lado do amor, da maternidade, e até aqui no pescoço. Na tireoide. Tireoide também. Também tem a tireoide. Você não fala as coisas, guarda. Se você não falar, você vai ficar... isso aí foi um problema que eu tive na vida. Eu tive que trabalhar. Eu não falava, eu tinha amidalite o tempo inteiro. Na época que as amígdalas ficavam aqui, que eu brinco, que agora são tonsilas, né? As amígdalas agora estão ser falado para o cérebro, mudou o nome aqui. Mas as amígdalas aqui da garganta, eu tive que trabalhar isso, o médico queria tirar. Eu resolvi minha parte emocional com meu pai, nunca mais tive nenhum problema. E além de ter resolvido e nunca mais ter tido nenhum problema lá nos meus 17 anos, inclusive esse foi um dos fatores que me fez começar a estudar realmente sobre como eu funciono, isso virou minha profissão. Olha só, hoje eu preciso dominar minhas emoções, falo com isso para as pessoas e compartilho com elas aquilo que eu aprendo e faço todo dia para elas aprenderem e fazerem também. Será que se eu não tivesse encarado minha fraqueza de não saber me expressar com meu pai, eu conseguiria fazer isso? Então esses são alguns problemas aí que a gente encontra, mas você vai ter que sempre olhar o sistema da pessoa. E nada é por acaso. Nada. Tudo tem um porquê na vida quando você sabe ler o livro da vida. Exatamente. E eu vou mostrar para o pessoal aqui os cursos que encontram no seu site. Aí você pode falar sobre eles para as pessoas poderem entender um pouquinho. Esses cursos aí, gente, são todos cursos online, gravados. Você vai encontrar lá no Hotmart, tem um link no meu site ali, tem de hipnose. Os dois do Transformando Pessoas, Remédios para a Vida e Construindo as Bases para uma Vida Mais Plena, que é a minha metodologia ali, que é o tema de hoje. Se alguém quiser fazer, me manda uma mensagem no privado, pode ser lá pelo Instagram, Marcelo Felipe Coach, para o lugar que você me achar aí, que eu arrumo um cupom de desconto para vocês fazerem que esses são mais fáceis.
E aí vai ser curso de PNL, de coaching, introdutórios. Tem vários tipos de curso aí, todos esses são gravados. Se alguém tiver interessado em fazer vivencial, mas aí tem que ser aqui no Rio de Janeiro, o próximo curso que vai ser agora dia 19. A gente vai ter em Niterói um dia inteiro. O nome do curso chama Feliz Ano Novo, onde você vai trabalhar a gente vai usar estruturação de metas, constelação, hipnose, mindfulness, meditação, inteligência emocional, para você fazer um trabalho sistêmico dentro de você, apontando para o teu futuro, para o que você quer em 2023. Então vai ser um dia com muitas vivências que eu e minha parceira lá, a Alessandra Durão, vamos fazer lá em Niterói. Se vocês quiserem também, manda uma mensagem aí no privado que eu arrumo alguma coisa lá para vocês, lá com o pessoal também. E vai ser um prazer. E além disso tudo, lembra, tem um monte de coisa aí aqui no meu YouTube Transforma Pessoas, no meu Instagram do Marcelo Felipe Coach. Tem um monte de conteúdo legal. Se você quiser do financeiro, tem outro YouTube nosso também, que é o Transformando Dinheiro e Liberdade. Se você jogar meu nome aí no YouTube, você vai achar aí. E aí também tem muito conteúdo bacana para vocês se divertirem. A moral da história, Andréia, é que não importa qual caminho que você vai seguir, com quem você vai fazer curso, faça, aprenda e estude. Olha, eu tenho anos nessa profissão, vocês perceberam aí que só de formações formais eu já fiz 4 pós-graduações, 2 mestrados, estou terminando meu segundo MBA, fora as certificações malucas que eu tenho na vida aí de um monte de coisa, e eu continuo estudando. Todo dia, se você me pegar aqui no meu trabalho, hoje eu já terminei de trabalhar, quando eu terminar com a Andréia, tem um cursinho aberto aqui de atualização de alguma coisa, eu continuo comprando cursos e fazendo cursos, eu vou continuar assim ad eterno. Se eu virar aqui para vocês vão ver minha livraria aqui, que nunca acaba, eu tenho que dar livro, porque eu compro um monte de livro para estudar. Então, lembra, investir em você não tem preço, só te faz melhor. Então, invista. E a única coisa que ninguém tira de você é o que você aprendeu. Então, estude. E conforme você vai estudando e vai aprendendo, porque assim, às vezes você lê um livro ou você faz um curso, aquilo ainda não falou com você, com seu coração. Por quê? Porque você não estava preparado. Mas repita, releia, veja outra. Por isso que eu sempre falo para vocês a importância de você ver o mesmo tema com outras pessoas falando. Pode ser que com o que eu fale, você não receba o pique, mudança. Mas, de repente, Marcelo aqui falando a mesma coisa, só que falando diferente, vocês vão entender melhor. Então, por isso que eu sempre coloco para vocês, no curso, a orientação de assistir vídeos de outros terapeutas, de outros cientistas, de outras pessoas, para que vocês possam o quê? Criar uma consciência em relação àquilo que está sendo estudado. Porque, às vezes, a coisa é muito simples, como o que o Marcelo falou aqui no início, que eu falo para vocês. Pega o seu sentimento negativo e troca pelo sentimento positivo. E as pessoas não sabem fazer isso. Então, para tudo isso, tem técnicas. Tem técnicas de respiração, tem técnicas de mentalização, de meditação. Então, são várias formas. E durante o curso, e acredito também que do Marcelo, ele vai te passar uma série de técnicas para que você possa aprender a se olhar mais e se equilibrar, porque tudo tem a ver com equilíbrio. Isabel perguntou assim, os padrões devem ser observados para que possamos perceber a doença. Seria isso? Sim, você deve observar os padrões, não para perceber a doença, mas para perceber aquilo que você precisa mudar. Porque existe alguma atitude que você tem dado, mesmo que você se revoltar, às vezes você se revolta com uma situação e você se cala. Quando você se cala, aquilo vai se transformar numa doença, porque você não botou para fora. Então, a gente precisa entender, e como é que você quebra esse ciclo? Mudando a sua vibração, mudando, se equilibrando, aprendendo a se manter equilibrado. Isso não é uma coisa de uma hora para outra, é uma construção. Existem pesquisas que foram feitas em universidades que dizem que quando você repete durante um certo tempo,
determinada coisa, aquilo vai se transformando em realidade, que é o que a gente chama de pensamento. Você transforma aquilo que você quer. E se a gente for aprofundar um pouquinho mais no espiritual, um pouquinho mais na parte energética, a gente tem os elementais. Eu já falei sobre isso em uma quarta-feira, eu já falei sobre os elementais. Os elementais, eles são os construtores da forma. Então, tudo aquilo que se materializa no nosso mundo físico é construído pelos elementais, que ajudam a transformar o que você pensa e o que você sente em algo físico. A Fabiola falou, abriu a caixa de Pandora ainda mais, que bom. Que bom, Fabiola. Essa é a nossa ideia aqui, poder contribuir um pouquinho. Tem muita coisa sobre isso, isso é um vasto caminho. A gente nunca chega no final. Talvez a pessoa que estivesse mais certa em relação a isso era Sócrates, né? Quanto mais a gente sabe, nada a gente sabe. Mais a gente tem que aprender. E mais a gente tem que evoluir. Exatamente. E quando Querem você perguntar? percebe isso com você, é que eu não sei nada. Pode falar. Não, eu ia perguntar isso, se tem mais alguma pergunta, se eles querem saber mais alguma coisa. Os cursos lá que você falou, todos eles são práticos. Os gravados, ou esse que eu falei que é ao vivo, todos eles têm práticas. Do Transformando Pessoas tem meditação para você, aquele As Bases para a Nossa Evolução, tem um monte de meditação que a minha esposa faz. Você vai trabalhar os ladrões da energia que roubam a sua energia. Você vai trabalhar as bases para a sua evolução, os remédios para a tua estrutura do teu dia a dia. O Remédio para a Vida já é mais baseado no livro, são mais práticas do livro também, mas todos eles vão ser práticos, porque é como você falou, André, precisa praticar, não adianta só pensar sobre aquilo, tem que ter movimento, sem movimento não tem transformação. Essa é a base do meu pensamento também, então qualquer coisa que eu faço é prática. Colocar em prática, estudar, ler, ver vídeo. E assim, aonde você vai ver os vídeos? Porque também acontece que a gente tem muita coisa no YouTube, né, Marcelo? Então, todas aquelas pessoas que eu passei vídeo para vocês, com certeza vocês podem olhar, né, sem problema. Você pode, se Marcelo está aqui é porque vocês podem também procurar todo o material do Marcelo para ver. Então, tudo isso a gente vai complementando os nossos conhecimentos. E cada pessoa que vem aqui é mais um degrauzinho, mais um pontinho que a gente vai complementando o conhecimento. Pode ser que o que o Marcelo falou mude a sua vida. Pode ser que na semana que vem, quando vier uma outra pessoa mude a sua vida, não importa. O importante é que você veja, reveja, porque quando a gente revê uma coisa que a gente já viu, a gente vai prestar mais atenção. Porque quando está ao vivo, às vezes você está preocupado, às vezes você está querendo fazer outra coisa. Então, busque estar no presente. Quando você está no presente, você consegue focar e consegue plantar um novo futuro. O Raimundo Sampaio está falando assim, comece, não espere pela coragem, ela te encontra no caminho. Só isso. Samuel 22, 33, 34. É Deus que cinge a coragem e aplana o meu caminho. Exatamente. Então a gente sempre vai encontrar. Esse final de semana, só para fechar aqui o que a gente está falando, esse final de semana veio na minha mente. Pegue as frases, os ditados que as pessoas escutam no dia a dia e comente com a visão curso. Veio isso para mim, então eu comecei a fazer uma live para falar sobre isso. Né? Então, como que algumas coisas que estão aí na sabedoria popular tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então, existem vários ditados, vários provérbios que a gente pode aproveitar. Então, Marcelo, eu queria te agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço, André. Foi um prazer imenso. Os meus... Para mim foi um prazer
Sempre poder, quando a gente ama fazer isso, poder contribuir é sempre um prazer, em qualquer lugar, da forma que nos for permitida. E se uma sementinha que ficou no coração de vocês, já valeu. Ou vai ficar no coração de quem vai assistir, já valeu. Se vocês gostaram, se fez sentido, ajudou um pouquinho, compartilha também com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, para a gente levar um conteúdo legal para essas pessoas. Nós que estamos aqui não somos perfeitos, mas tenha certeza que a gente está fazendo o melhor que a gente pode de coração para contribuir, da forma que é possível. E esse é o nosso papel, essa é a nossa missão por aqui. No momento que a gente pode, melhorando cada vez mais. Obrigada, o eu sou que está em mim, saúde, eu sou que está em você. E vamos agora fazer o nosso ritual da energização do chá. Então, se você tem um copo de água, tem um copo de chá, a gente vai fazer esse ritual. Então, eu sempre começo, né, falando sobre a água, o chá, porque foi feito um estudo pelo Masaru Emoto, um cientista, que ele identificou, não sei se você conhece, Marcelo, Conheço. ele identificou que quando você pega uma água e coloca uma palavra negativa, e pegar essa mesma água, uma parte num copo, outra no outro, e uma palavra positiva, quando ele congela aquela molécula da água e olha no microscópio, a água que está com a energia, com a palavra negativa, ela fica toda disforme. E a palavra, e a água que está com a palavra positiva, por exemplo, amor, felicidade, ela fica com um desenho de geometria sagrada. Então, a gente vai usar essa mesma coisa em relação ao nosso chá, a nossa água. Nós vamos inicialmente esfregar as duas mãos uma na outra. Por que a gente faz isso? Porque nas nossas mãos a gente tem chakras no centro e na ponta dos dedos. E quando você faz isso, você abre seus chakras para que você possa fazer uma energização. Então vamos imaginar que lá do infinito, do coração do Criador, lá do grande sol central, desce uma chama amarelo-dourada, que é a chama da perfeição do Criador, da iluminação, da sabedoria, e vai descendo por todo o seu canal central, passando por todos os seus centros energéticos, até chegar nos seus pés. E conforme ela vai descendo, ela vai tirando todas as energias negativas, todas as doenças, tirando tudo aquilo que está te desequilibrando. E aí ela volta dos pés sobe até o infinito, e lá leva de volta para o coração do Criador, que na sua compaixão, na sua misericórdia divina, transmuta essas energias em puro amor incondicional. E desce de lá do infinito uma nova chama, amarelo, dourado e violeta, que vai descendo até chegar aqui na altura do nosso coração, aonde ele se instala e se amplia por todas as suas células, trazendo a perfeição do Criador para o seu corpo. E essa energia vai saindo e sai pelas suas palmas. E aí você vai colocar a sua mão em cima do seu chá, do seu copo d'água, da sua garrafa de água, e vai falar: eu abençoo esta água, eu abençoo esse chá com a energia da perfeição do Criador. Agora, nesse momento, é colocado aquilo que eu preciso para me restabelecer. E você pode fazer afirmações do eu sou, para quem fez o curso ontem e assistiu. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou harmonia, eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou a chama amarelo-dourada da perfeição do Criador, eu sou a chama verde da cura, eu sou a chama rosa do amor incondicional, sou a chama azul da proteção, do equilíbrio, de fé. Que seja instalada agora a paz, a harmonia, o equilíbrio, a misericórdia, a justiça divina em todo o nosso ser.
Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E quem quiser pode colocar aquilo que deseja agora, é só fazer a afirmação, uma afirmação positiva para abençoar a sua água. E você pode abençoar não só a sua água, mas também o seu alimento todos os dias, para trazer essa energia positiva. Vamos imaginar que do centro do nosso chakra frontal sai uma chama azul índigo prata em direção ao seu chá, e do centro do seu coração uma chama verde rosa. Azul índigo prata, verde rosa, azul índigo prata, verde rosa, azul índigo prata, verde rosa. E agora você pode beba com calma, sinta a água descendo, o chá descendo, tomando conta do seu corpo, limpando aquilo que precisa limpar, trazendo paz, harmonia, equilíbrio para a sua vida a partir de hoje. Queria lembrar vocês que a gente já está com inscrições abertas para o curso gratuito Mude a Sua Vibração, que começa em fevereiro. Gente, Andréia, você já tá divulgando fevereiro? Sim, porque o curso, a turma 17 começou agora, domingo passado. Então, é um curso de 10 semanas. Então, em 2023, lá em fevereiro, a gente vai ter a próxima turma. Como é um curso gratuito, eu abro apenas 100 vagas, então acaba muito rápido. Para vocês terem ideia, esse curso da turma 17 estão com 137 pessoas. Por quê? Porque as pessoas pediram, por favor, me deixe entrar. E aí eu deixei. Mas eu gosto de ter só 100 pessoas no curso para a gente poder dar atenção e poder ajudar as pessoas com mais tempo. Então, fica aí o link para vocês, para quem quiser. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo. Desse vídeo, vocês podem encontrar um link para poder se inscrever, quem quiser. Queria te agradecer, Marcelo. Você pode também me passar o seu curso. Eu faço a divulgação nas tuas, não tem problema nenhum, tá? E quem tiver interesse em fazer o curso com o Marcelo, eu vou deixar aqui no final os contatos do Marcelo, o WhatsApp, o e-mail, o site, que ele falou que pode dar alguns cursos, algum desconto. Então, vamos deixar para aí. Então, Marcelo, suas palavras. No final, fica já convidado para próximas vezes. Quando quiser vir, pode vir. Vai ser um prazer. Primeiro, André, muito obrigado pelo convite. É um prazer. Sempre que a gente pode juntar mais pessoas assim para ir compartilhando uma mensagem legal para as pessoas, é um presente. É a nossa forma de ir contribuindo e levando o nosso melhor para todo mundo, para todo lugar. E para todos vocês, em primeiro lugar, meu muito obrigado. Para quem está aqui com a gente ao vivo, para quem vai assistir depois também, obrigado de coração. Para a gente aqui como eu falei, é um presente imenso poder fazer aquilo que nós amamos. E eu brinco que hoje eu não preciso trabalhar, eu faço aquilo que eu amo todo dia, e isso para mim é um presente imenso. E para a gente fechar, eu vou lembrar a frase que está lá no Transformando Pessoas, que é a frase que me guiou até aqui, a base delas, que talvez te ajude também a guiar a sua vida, que é lembrar que o coração sabe, mas ele não fala. A mente fala, mas ela não sabe. Então deixa o seu coração dar o caminho para você e a sua mente construir a estrada para você chegar nesse lugar. Quando você escuta a voz do teu coração e usa a tua mente para trabalhar para o teu coração e não o contrário, normalmente a gente encontra esse caminho da felicidade. E meu desejo sincero é que todos vocês de coração encontrem esse caminho, porque isso é um presente da vida. Independente do que a gente faça, independente de onde a gente trabalha, independente de onde a gente viva, encontre felicidade nas pequenas coisas. Muito obrigado a todos. Obrigado, Andréia. Beijo no coração de todos. Obrigada. Beijo no coração. E eu vou botar aqui os contatos do Marcelo, para quem quiser anotar. Também está na descrição do vídeo, vocês podem encontrar também o contato do Marcelo. Gente, muito obrigada. Para quem quiser vir aqui quarta-feira, a gente vai ter uma live mais voltada para a espiritualidade. Estamos estudando
os mestres ascensionados. Então, quem quiser saber um pouquinho mais dos mestres ascensionados, passa aqui na quarta-feira, nesse mesmo horário, 8h25, a gente já vai estar aqui online. Ó, aqui, Marcelo, o pessoal falando, ó, você é uma pessoa muito iluminada, Marcelo. Maravilha. Estamos Obrigada, aprendendo. gente. Encerrando a nossa live. Exatamente, estamos em construção. Sempre em construção. Encerrando Sempre. a nossa live em 1, 2, 3.